Boa noite a todos. Uma alegria estarmos mais uma vez aqui no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Paranapanema, estado de São Paulo, hoje dia 4 de março de 2022. O tema que trazemos hoje para a nossa reflexão é gratidão. Agradecer sempre. Todos nós já ouvimos muitas vezes alguém dizendo: você tem que agradecer. Agradeça por tudo que te aconteça. Mas a maioria de nós responde ou então pensa assim: mas agradecer por quê? Se eu não ganhei na loteria? Se eu só recebo esse salário pequeno de fome, que mal dá para pagar o aluguel e levar alguma comida para casa? Agradecer por quê? Se Deus não me deu saúde, e eu vivo aqui cheio de doenças e não consigo cura. Agradecer por quê? Se muitas religiões, em vez de nos ajudar, nos libertar, nos prendem e tomam até parte do nosso dinheiro. Agradecer por quê? Se esse mundo está uma verdadeira bagunça, é pandemia, vulcões, desmoronamentos, tsunamis, estouro de barragens, chuvas, inundações, alagamentos, criminalidades, drogas. Agradecer por quê? É muita desgraça junta. Bem, se nós formos buscar a resposta sobre isso, nós temos que ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item também 28, e lá diz assim: o homem facilmente se esquece das coisas boas que lhe acontecem a todo momento, para de preferência lembrar-se quase sempre daquilo que o aflige, aquilo que o faz sofrer. Qualquer coisa pode ser razão para a gente agradecer ou reclamar. Isso depende do ponto de vista que a gente olha cada uma dessas coisas. Nós acostumamos a reclamar de tudo. Quando chove, reclamamos que queremos sol, é muita chuva, não para. Quando faz sol, reclamamos porque está muito quente, um calor insuportável, precisava chover. Se os dias passam depressa, nós reclamamos dizendo: nossa, não dá tempo de fazer nada, já acabou o dia, precisava ser 48 horas. Eu não dou conta. Se o tempo começa a ser vagaroso, nós lamentamos a lerdeza do tempo, porque não chega logo o fim do mês, eu tenho conta para pagar, preciso comprar mais comida. E o tempo não corre, não anda. Então, em tudo, ou quase tudo, com pouquíssimas exceções, nós sempre escolhemos um motivo para reclamar. Sempre. Bem, nós até podemos concordar que são muitos os sofrimentos. São muitas as aflições que nós nos deparamos todos os dias, durante o dia todo, às vezes. Mas diz o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses 5, parágrafo 18. Bem curtinha, uma frase bem curtinha, ele diz assim: em tudo dai graças. Prestem atenção nessa pequena frase. Ele não falou, de vez em quando agradeça. Não, ele falou, foi categórico, em tudo. Ele não falou um pouquinho, ele falou, em tudo dai graças. Sintam a profundidade do que ele disse numa frase desse tamanhinho. Ele está falando que em tudo, não é em alguma coisa, em tudo nós temos que dar graças. Eu confesso que eu refleti muito sobre esse ensinamento de Paulo. Cabe muito a reflexão. E
E pensei, né? Mas como ter disposição para agradecer sinceramente a Deus diante de tantas adversidades? Ter que agradecer por sofrer, por estar desempregado, ou por estar doente, sentindo dor. Isso não seria até um pouco de masoquismo, gostar de sofrer? Bem, vamos começar a entender isso. O que é que Paulo quis dizer agradecer por tudo? Nós precisamos lembrar sempre que nessa vida tudo tem ao menos dois lados. Ao menos, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5. Tudo tem no mínimo dois lados. Por exemplo, comprimento e largura. Profundidade, altura. Dia, noite, ok? Frente, verso e assim vai. Tudo tem no mínimo dois lados. O mesmo acontece com as vicissitudes da vida. O mesmo acontece com as alternâncias das coisas boas e coisas ruins que nos acontecem no dia a dia. Pois elas também têm ao menos dois lados. Todas as coisas boas têm dois lados e todas as coisas ruins têm no mínimo dois lados também. Um deles é o motivo e o outro é o objetivo. Então tudo tem pelo menos um motivo e um objetivo. Pensemos junto. Se a dor e o sofrimento, em atendimento à lei de ação e reação, é a contrapartida de algum mal que eu causei, então este mal que eu causei é o motivo do meu sofrimento. Ok? Então, se eu tenho um sofrimento, conforme lei de ação e reação, eu que causei algum mal que motivou eu ter esse sofrimento. Tá? Então o motivo é o mal que eu causei. Se essa nossa pequena, modesta análise parasse aqui, interpretando somente o motivo, eu causei um mal e o motivo foi eu sofrer. Então, se a gente parasse por aqui interpretando somente o motivo e ignorássemos que existe um objetivo sempre, nos esquecendo que tudo, como eu acabei de falar, tem ao menos dois lados, consequentemente, nós iríamos nos revoltar contra o nosso Pai, contra Deus. Pois Deus estaria sendo um Pai vingativo, do tipo, deu, levou. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse seria Deus, com a sua lei de reação. Se só tivesse um lado, motivo. Mas recordemos, irmãos, que esse Deus era o Deus da Bíblia passada, Antigo Testamento. É um Deus que Moisés apresentou ao seu povo naquela época para que o temessem, para que eles temessem Deus. E assim, ele poder conter um pouco das barbáries que o seu povo praticava. Daí vem o seu pessoal, precisa temer Deus, mas estão falando em Antigo Testamento. Um Deus que nós não conhecemos, quem conhecia era o povo antigo. Então nós não temos que temer Deus, não. Porque Jesus nos trouxe um Novo Testamento. Ou seja, trouxe também através do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa doutrina, um Evangelho de amor. Tanto um quanto o outro é praticamente a mesma coisa, com poucas alterações. E nele, Jesus apresentou o Pai, o Criador, como ele realmente é. Um Deus bondoso, tolerante, paciente, que tem por nós, seus filhos, um amor incondicional. O nosso Pai tem por todos nós um amor incondicional. Só para relembrar, vejamos alguns dos atributos de Deus. Deus é
onipresente. Ele está em todo lugar. Onipresente. Deus é onividente. Ele tudo vê. Deus é onisciente. Ele está ciente de tudo, ele sabe de tudo. Deus é onipotente. Deus pode tudo. E paramos só por aí. Já dá para ter uma ideia do que é Deus. Então nós vemos com isso que Jesus estava certo quando ele disse: nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de nosso Pai. Parece que ninguém leva a sério isso que Jesus falou, mas se Deus é tudo isso, nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba mesmo. Então, se nós confiarmos no que diz o Evangelho, confiarmos nisso que disse Jesus, nós podemos ter a certeza de que Deus é então um Pai amoroso, zeloso e que está dioturnamente ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, porque Ele está em todo lugar, está dizendo que Ele é onipresente. Então Ele está nos assistindo e nos amparando. Pô, Ele vê tudo, Ele é onividente. Então Ele está nos vendo o tempo inteiro. Ele está nos orientando e nos abençoando. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Né? Então, diante das nossas dores, do nosso sofrimento, Deus está sempre do nosso lado. Porque Ele está em todos os lugares, não é uma pessoa como nós. Ele está em tudo. Foi baseado nisso, nessas 4 características de Deus que nós demos, que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, quando Ele disse assim: olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem colhem e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial alimenta a todas elas, a todas as aves. E Ele ainda questiona: vocês não têm muito mais valor para Deus que as aves? Por que Ele não cuidaria então de vocês? Mas tem sempre aquele descrente, aquele que fica se perguntando interiormente: como pode um pai perfeito ver um filho seu com dor, chorando, sofrendo, e esse pai não fazer nada? Como pode? E eu responderia a esse irmão, fazendo até um plágio de Jesus, usando o que Jesus disse, e ainda em tom de exclamação, eu responderia: ó homem de pouca fé. Ó homem de pouca fé. Quando você irá confiar em Deus? Quando você vai ter fé? Quando você vai ter a certeza que Deus jamais vai nos abandonar? Jamais. Quando terás essa fé? Convém a gente lembrar sempre, uma coisa importante, é que as virtudes, como bondade, caridade, amor ao próximo, são as nossas saúdes, é a nossa saúde espiritual. O nosso corpo espiritual é saudável quando eu pratico as virtudes como bondade, caridade e amor ao próximo. Ao mesmo tempo, o contrário disso também é válido. É que os nossos vícios e defeitos, como a inveja, a raiva, o ódio, a vingança, são as doenças espirituais, são as doenças do nosso corpo físico. E do corpo espiritual, a doença ou a saúde passa para o nosso corpo físico. E falando aqui em doenças, fazendo uma comparação aqui,
Imaginemos a seguinte situação. Um pai que ama muito o seu filho e que o supre de suas necessidades e que o cobre de atenções o tempo todo. De uma hora para outra, ele vê o seu filhinho de 5 aninhos doente, com graves sintomas. O remédio precisa ser ministrado daquele tipo injetável, na tentativa que este remédio seja muito mais eficiente, procurando assim evitar uma possível cirurgia que seria para essa criança de alto risco. Ok? Mas o menino não aceita nem a primeira de uma série de injeções que ele precisa tomar. Não aceita. Então o menino grita, se esperneia, xinga, chuta o pai que tenta contê-lo para que o enfermeiro possa fazer o procedimento que aliviará a sua enfermidade. O pai então procura outra alternativa, convida a mãe, olha, vem ajudar a acalmá-lo, e a mãe vem e tenta, mas ela não consegue também. Em seguida o pai pede a um outro filho, mais velho, com 10 anos, que diga para ele que ele também já tomou a injeção quando ele era menor. E que não é tão dolorido assim, e que a injeção ajudou a se curar. Mas mesmo assim, a criança não aceita. Nada do que se tentou adiantou. Meus amigos, é exatamente assim que nós nos comportamos diante de uma dificuldade ou de uma dor. E mesmo o nosso Pai nos trazendo o remédio, nós nos recusamos, esbravejamos, blasfemamos e até chutamos o Pai que nos deu a vida. Quantas e quantas pessoas nós não vemos renegar ao Pai maior? Isso é o mesmo que chutá-lo. Mas o Pai não desista, e Ele pede ainda que outros que nos amam se aproximem e tentem nos acalmar, a aceitar a dolorida, porém necessária injeção. Mas, na maioria das vezes, isto é em vão. Sempre existirão exceções, é claro, mas nós somos assim mesmo. Nós somos como se fôssemos filhos mimados, que não queremos ir na escola. E se estamos já na escola, não queremos aprender, estudar, fazer tarefa, não. E quando terminamos o curso, nos formamos, não queremos trabalho, mas sim um emprego público, uma mamatinha qualquer de preferência, um bom salário. Lembremos que nós estamos ainda em um mundo de expiações e provas. E um mundo de expiação e provas é um mundo escola, onde viemos para estudar e aprender para depois praticar. Ok? Então nós estamos falando exemplos de escola e o nosso mundo é um mundo escola. Mas à noite, quando oramos, nunca que nós oramos por oportunidades de aprendizados no mundo escola. Aprendizados esses que vão melhorar as nossas virtudes. Não, isso a gente não pede. Não. Vejam, se não é mais ou menos assim as orações que a gente faz antes de dormir, quando faz? Quando faz? Vejam bem. Meu Deus e Senhor, rogo a Ti pela minha saúde e de meus familiares, que eu e minha mulher tenhamos bons e bem remunerados empregos. Peço ainda a Sua amorosa intercessão para que eu consiga construir uma casa boa e comprar um bom carro
e ainda com sua ajuda, o meu ambiente e os meus familiares sejam sempre um lugar de paz e tranquilidade. E por aí segue a nossa petição. E vamos pedindo, e pedindo, e pedindo. Bem, não tem nada de errado nós queremos ter coisas boas, não tem nada de errado. Acontece que nós nos esquecemos de onde nós estamos e o que viemos fazer aqui. O problema é que nós estamos pedindo a Deus que Ele nos dê o céu aqui na terra. É isso que a gente pede. Ele nos deu uma escola e a gente está pedindo que Ele nos dê o céu aqui na terra. É isso que a gente pede. E isso não é possível. Pois antes da gente conseguir isso que a gente pede, a gente precisa merecer o céu. É a mesma coisa que um filho pedir um carro, mas ainda não tem idade, não aprendeu a dirigir, não pode dar. A terra é uma escola de expiações e provas. É uma escola maravilhosa. Continuando como escola, então, seria o mesmo que se nós fôssemos alunos de uma universidade muito grande. Por exemplo, USP. Muito bem. E nós, em comitiva, fôssemos até o reitor e reivindicássemos. Vamos lá. Olha, senhor reitor, nos permita lhe dizer que está muito chato essa nossa convivência na universidade. E queremos que o senhor considere a possibilidade de se construir dentro do perímetro escolar shoppings com lojas e restaurantes da moda, de grife, pistas de skate, parques temáticos, parques aquáticos, com piscinas, com ondas, onde nós pudéssemos ao menos surfar. Entenda, senhor reitor, que é desanimador, é muito maçante e até um sofrimento para nós, alunos, virmos a essa universidade somente para estudar e aprender. É muito terrível, né? Nossa vontade é nos divertir muito e aproveitar bem enquanto aqui permanecemos. Traçando um paralelo, escola da vida, escola da universidade, não é assim que nós nos posicionamos diante desse nosso mundo escola que é a Terra? Nós não podemos nos esquecer que somos todos espiritualmente doentes, cheios de vícios e de defeitos, e precisamos ser curados. Precisamos ser curados. E curar imediatamente muitos desses vícios ainda nessa reencarnação. Ainda nessa, muitos deles, ainda nessa, para que a gente possa continuar evoluindo. Pois então, gente, diante dessa situação, doendo ou não, a injeção terá que ser aplicada. Chore o menino manhoso ou não. Como é que fala? Se não é pelo amor, vai pela dor? Não é assim. Isso aí, se não é pelo amor, vai pela dor. Mas por eu estar dizendo isso, não me diga que espírita gosta de sofrer. Não. Espírita não gosta de sofrer. Melhor ainda, ninguém gosta de sofrer. A diferença é que espírita, pelo estudo, pelos ensinamentos do Evangelho, pelo aprendizado, ele já está numa outra fase. Em vez de ser pelo amor, pela dor,
O espírita já está naquela fase do aceita que dói menos. Aceita o que você tem que passar para aprender, que você sofre menos. Vocês não lembram que Jesus nos falou que o reino de Deus será herdado pelos mansos e os humildes? Sejamos então filhos dóceis, resignados, e aceitemos aquelas dores que nós não consigamos evitar. Algumas a gente consegue, outras não. Em resumo, nós temos que lutar para ter uma saúde melhor. Temos que lutar também para ter uma casa melhor, por que não? Lutar por um relacionamento feliz, por um bom salário. Temos que nos empenhar para conseguir sim uma vida melhor. Mas ao mesmo tempo temos que ter a consciência que se antes de reencarnar, antes da gente nascer, se nós escolhermos passar por algumas dessas dificuldades, como aprendizado para melhorar as nossas virtudes, se nós planejamos isso, e se está no nosso planejamento, podemos ter certeza que elas acontecerão. Podemos ter certeza, se está no planejamento, vai acontecer. Então é melhor aceitar. Diante de tudo que eu disse até agora, raciocinem comigo. Se alguma das minhas dificuldades eu consigo vencer com minha luta, com meu esforço, com minha dedicação, mas principalmente com a ajuda de Deus, se eu as consigo vencer, então essas eu tenho que agradecer a Deus por ter conseguido. Concordam? Eram dificuldades, eu consegui, Deus ajudou, eu agradeço a Deus. Então eu agradeço essas dificuldades. Beleza? Se os outros sofrimentos que eu não consegui evitar, eu terei que conviver com ele, então esses sofrimentos que eu terei que conviver, eu também vou ter que agradecer. Como? Sim, vou ter que agradecer porque estes vão ficar comigo. Esses são as ferramentas que estarão me lapidando o meu corpo moral. Serão eles os remédios que estarão me curando das minhas doenças espirituais. Então as doenças, as dores, os sofrimentos que eu não consigo evitar, que eu não consigo curar, são instrumentos para me aperfeiçoar. Então eu tenho que agradecer, porque eles estão me ajudando. A gente não agradece uma cirurgia, mas dói, corta. Tem que me restabelecer dela. Eu não agradeço? Uxa, eu fiz uma cirurgia, graças a Deus. Então, gente, eu agradeço por conseguir curar uma doença do coração, porque ela não me pertencia. Vai embora. Mas agradeço também uma doença no pulmão, que continuará comigo, me ensinando até eu parar de fumar. Não é? Diante dessa constatação, podemos ter a certeza que Deus, nosso Pai, com a sua perfeição total, conseguiu fazer um planejamento perfeito para essa nossa reencarnação, exatamente como cada um de nós precisamos. Como que uma pessoa perfeita faz alguma coisa errada? Inadmissível. E errar só no meu caso. Bom, com isso nós
completamos a explicação sobre o tema de hoje, que é, lembrando, gratidão. Agradecer sempre. Então, agradecer pela vida espiritual e eterna que fomos contemplados. Temos que ser gratos por essa reencarnação muito bem planejada que Deus nos deu. A palavra gratidão tem a sua origem no latim gratia, que tem seu significado na palavra graça, ou gratus, que em sua tradução ao pé da letra significa agradável. Agradável. Tenhamos uma coisa em mente. Os nossos sentimentos são resultado dos nossos pensamentos. Gravem isso. Os nossos sentimentos são resultados daquilo que nós pensamos. Então, com isso, a todo momento, nós teremos motivos para reclamar ou para agradecer. O que colocará então a nossa vida no caminho certo? Serão os nossos pensamentos, as nossas escolhas. Se são as nossas escolhas, todos podemos e devemos mudar a decisão de reclamação para a decisão de agradecimento. Agradeça o sofrimento porque ele está te lapidando de alguma coisa. Mas tenta curá-lo. Por quê? A insatisfação, olhem isso, a insatisfação, quando a gente reclama muito, gera sentimentos negativos que atrapalham o nosso caminhar. Nunca estar satisfeito com o que se é ou com o que se possui acaba produzindo uma sintonia com energias inferiores e negativas, ou seja, energias do umbral. Essas energias negativas atraem o que nós conhecemos bem, obsessores. Atrai obsessores, esses pensamentos ruins, essas reclamações. Com isso, viver com sentimento de gratidão é o mesmo que viver em estado de graça. Sentir-se em estado de graça é desfrutar de uma leveza quase flutuante. Sorver uma paz relaxante e experimentar uma fé inabalável. Experimentar uma fé inabalável. Então, amigos, se disciplinarmos e controlarmos os nossos pensamentos e as nossas atitudes, passando a agradecer naturalmente e focando o nosso objetivo no propósito desta vida, que é aprender para evoluir, nós conseguiremos nos conectar diretamente com planos elevados, em vez do inferior, com planos elevados, e passaremos a ter uma postura muito otimista nessa vida. Olha isso. A gratidão faz bem à nossa saúde. A gratidão
faz bem à nossa saúde. É sintonia plena com o plano superior da vida. Nos torna positivos, alegres e felizes. A gratidão é um sentimento comum e indispensável aos espíritos elevados. Todos vivem em sintonia de gratidão, os espíritos elevados. E é essa gratidão o medicamento que lhes garante aos espíritos elevados a saúde constante. Por isso que lá não tem doença. Lembrando então que os iguais se atraem e se mantêm próximos. Então, a cada reencarnação, vamos formando as nossas vidas ao nosso redor, de acordo com os nossos bons ou maus pensamentos. São eles que formam tudo à nossa volta, os nossos bons e maus pensamentos. Vamos atraindo ou expulsando pessoas. Se prestássemos atenção aos benefícios que somos objetos diariamente, sem ao menos os haver pedido, ficaríamos surpresos de termos recebido tantos benefícios, benefícios esses que a nossa memória nem ao menos percebeu, ou os apagou com a nossa ingratidão. Recebemos muitos benefícios diariamente e não prestamos atenção neles. O homem nasceu destinado ao progresso. Então, nós carecemos de ser gratos para poder progredir, para poder evoluir. O Espiritismo nos ensina a cultivar a semente do bem, seja em nós ou no nosso próximo. Então caminhemos com muita energia positiva, reconstruindo os nossos pensamentos e ações, alicerçados pela gratidão. Nós necessitamos agradecer sempre. Como disse Paulo, em tudo dai graças. Nós temos que agradecer aos nossos pais pela oportunidade dessa atual reencarnação. Sem ele não estaríamos aqui. Nós temos que agradecer à nossa família pela lição da organização familiar. Nós temos que agradecer à sociedade pelo progresso material que cada um de nós teve. Nós temos que agradecer ao próximo pela lição da fraternidade. Precisamos exprimir gratidão ao nosso planeta Terra, que nos dá morada. Precisamos agradecer à natureza que nos oferta o ar, a água e o alimento, nos dando a vida. Lembremos que, conforme o nosso merecimento, tudo aquilo que necessitamos já nos é ofertado naturalmente pela espiritualidade, mesmo sem que tenhamos pedido. O ar, a água, tá? Por isso, não devemos nos esquecer jamais de agradecer ao Criador e aos amigos espirituais tudo o que temos, por mais simples que seja. Então agradeçamos a Deus pela vida, pelo corpo, por poder ver, ouvir, falar, andar, pela oportunidade de poder trabalhar, pelo nosso lar, pela nossa inteligência, pelo nosso livre-arbítrio, pela certeza da imortalidade da alma, que são todos recursos por Deus a nós oferecidos para que possamos evoluir nessa jornada, nessa vida encarnada. E eu trago agora uma contribuição da mentora de Divaldo Pereira Franco, a irmãzinha Joana de Ângeles, onde ela diz assim: a gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas.
A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. A vida, gente, seja qual for a situação em que ela se apresente, será sempre um presente de Deus para nós. Em qualquer situação é um presente de Deus para nós. A gratidão vai gerar uma aura de luz em torno da pessoa. E, portanto, vai lhe abrir as portas, mostrar as saídas, mostrar as soluções e tudo mais para os conflitos internos e, por que não, também para as dificuldades externas, colocando-nos numa posição de equilíbrio e paz interior. Eu quero deixar destacado aqui que viver em gratidão não é uma forma de vida, mas sim um estado de graça, um sentimento de luz, de paz, de fé e de amor. E já indo para o encerramento, agradecemos por tudo que Deus nos deu e nos dá. E quando eu disser aqui, de agora em diante, muito obrigado, eu peço que vocês também pensem muito obrigado, porque estarão orando comigo. E eu trago o poema Gratidão, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E diz assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro. E a ti imploro, comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece jamais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina e que alfabetiza, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite e eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, lá na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham.
mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mão de caridade e de solidariedade, mãos de adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgias e de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, atendem a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados que não podem se movimentar. Eu oro por eles, Senhor, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tabela, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, ou a presença de um amigo, ou a companhia de um cão, ou de alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, e nem um teto para me agasalhar, e nem uma cama para eu me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. E pelo Teu amor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. E a você, por me ouvir, muito obrigado a Ti. Que nosso Pai, de luz, paz e amor, abençoe a todos nós. Que assim seja.